Bonjour! Hello! Oi, pessoal! Então hoje eu tô aqui com a Mariana. Ela é formada em Relações Públicas no Brasil. A Mariana fez um mestrado na Espanha e tá fazendo o segundo mestrado dela aqui em Montreal, né, Mariana? Isso, exatamente. Então, a minha pergunta é, como é que tu veio parar aqui? Nossa, é uma longa e curta história, vou tentar fazer rapidinho, mas minha mãe fez um curso aqui de francês quando ela tinha 18 anos, então Montreal sempre rondou minha cabeça. E depois veio essa questão de sair de novo do Brasil. Eu voltei do mestrado da Espanha e fiquei aquela coisa buscando mais, né? Uma coisa que o Brasil não conseguia me oferecer, eu já estava acostumada com uma qualidade de vida diferente. E aí falei assim, por que não sair de novo? E aí veio a questão do Canadá, por causa do processo de imigração, que muito se falava. E a primeira cidade que eu consegui pensar foi Montreal, por causa da minha mãe. Sim, e me diz uma coisa, você já falava o francês, não, o espanhol e o inglês, né? Isso. E você tinha o francês? Nada. Me lembro que quando eu era criança, por causa desse curso da minha mãe, eu contava até 10, sabia algumas cores, mas eu não sabia nada. Tentei fazer francês lá, mas estava super complicado, porque uma vez por semana, enfim, era longe. Aí eu decidi vir fazer o francês aqui mesmo, antes de tentar a universidade. Entendi. Então tu veio com visto de estudos para fazer um curso de idioma. Quanto tempo tu estudou aqui? Eu tinha um curso que era 4 meses. Na época, né, o curso de idioma permitia que a pessoa trabalhasse. Então, hoje se mudou, isso não existe mais, né? Não existe mais, infelizmente. Então, assim, você vinha com um tempo para estudar e o visto te dava o mesmo tempo para poder trabalhar aqui. Então, era 4. E aí eu fiz 4 meses de curso intensivo. Depois eu trabalhei, então eu trabalhei como vendedora. Justamente procurei trabalhos assim para poder escutar praticar, muito, é bom, praticar. Né? E aí renovei porque eu tinha realmente intenção em aplicar para a faculdade. Eu não ia ter tempo hábil com aquele meu visto, eu tinha que fazer prova, tem um processo seletivo que é grande. Eu costumo dizer que ele é chato, mas ele não é impossível, ele só é muito detalhista. Então eu renovei esse visto, na época ele já não existia também, mas para quem estava aqui podia continuar, podia pedir a renovação. E aí depois eu apliquei para a faculdade. E me diz uma coisa, um mestrado já não foi suficiente? Foi pro segundo mestrado? Assim, tudo tem um objetivo, né? Também não achava que ia fazer um outro mestrado. Apesar de que depois eu ficava pensando assim, eu sempre disse que eu ia fazer um mestrado em uma língua e outro mestrado em outra língua, tá vendo? Tu vê? Foi o destino que me trouxe, eu nem sabia. Mas então, eu escolhi o mestrado por causa do processo de imigração. Então eu comecei a pesquisar muito, porque o desafio era aquele, assim, né? Chegar aqui em Montreal, ver se eu ia aprender o francês. E aí uma vez que eu falei, não, tá bom, dá pra aprender, não é nenhum bicho de 7 cabeças, se parece um pouco com português e tem a mesma gramática latina do espanhol também. Falei, então vou aplicar para o mestrado, porque é um curso que é elegível para o PEC Estudo. Que é o programa de experiência quebecois que a gente já falou, né? Outros programas, que a pessoa vem estudar, faz um curso de pelo menos 1.800 horas e aí depois pode aplicar para residência permanente. Isso. E aí foi por isso também que foi mestrado, assim. Muita gente vem fazer college, né? Mas eu falei, eu não consigo estudar matemática de novo. Pelo menos que seja na minha área, né? Sim, que é da comunicação. E aí, como é que foi o teu processo, então, para ser aceita na universidade? Teve que mandar um pré-projeto, é isso? Tem que mandar, você tem que ver por departamento. Primeiro, qual é a faculdade que vocês vão querer fazer. Depois disso, estudar o processo de admissão dela especificamente, porque varia um pouco, mas basicamente é o que você já estudou, então os documentos... Por exemplo, como eu já tinha um mestrado, então a nota do mestrado já valia. Então, mas eu botei ainda o da graduação. E aí, carta de referência, carta de intenção. Então, você tem que conversar com as pessoas que você já trabalhou para fazer uma carta para você. E no meu caso, no caso de comunicação, eu tinha que fazer um pré-projeto, que eu não fazia ideia. Então, assim, eu tinha muito medo. Eu conversei com o pessoal da secretaria, da TGDE, que chama aqui, né? E era assim, não, você tem que fazer, escrever não sei quantas páginas. Daí eu falei, nossa. Às vezes eu falava assim, não, olha, você não vai continuar obrigatoriamente com essa mesma linha de raciocínio no futuro, mas é só pra gente avaliar, ver se você sabe organizar as ideias, como é que tá o francês. Então era mais nessa questão, assim, mas foi bem difícil, foi bem desafiador. Sim. E aí, Mariana? A Mariana está aqui também na universidade, assim como eu. Ela tem a Bolsa C da Universidade de Montréal, né? Que faz com que a gente pague como se a gente fosse residente permanente. Então, o valor da sessão, do semestre fica
Nossa, alivia muito, hein? Umas 3, 4 vezes, né? Era para ser 9 mil, o que também depende, tá? Depende de cada departamento, tem os créditos e tal, mas em resumo, o meu era para ficar cerca de $9.300 por 3 meses de estudo. Acaba que o que eu paguei Fica mais caro... 1.500. O meu ainda ficou um pouquinho mais, 1.800 de um, teve um que foi 2.000 e pouquinho, mas vai reduzindo e você fica preso alguns detalhes, né? Você não pode trancar. Ah, sim, tem que continuar estudando a tempo pleno, né? Que é o tempo completo. E também tem que manter uma média boa, né? Uma média de A menos, assim, pra continuar mantendo a bolsa. E Mariana, assim, tu tá na metade do mestrado, como é que tá? Aí o que acontece? O mestrado aqui, primeiro que assim, é tudo muito diferente do Brasil, até os semestres, que aqui não são semestres, são trimestres, e a séance, né, que eles chamam, então vai pelas estações do ano. Então você começa a estudar, aí você tem que escolher se você vai fazer o mestrado com memoir ou com trabalho de RG. O trabalho de RG também é uma dissertação, só que é um pouco mais menor, né? Quanto umas 40, 50 páginas, Eles talvez? falam 60. 60 páginas, enquanto a memoir, que é a famosa, né, dissertação de mestrado, ela tem, no meu caso, entre 100 e 150 páginas. Ou um estágio. 120. Não sei se no teu curso... No meu curso não tinha, no seu tinha? Tem. O meu tem a opção ainda que a pessoa pode escolher fazer um estágio. Mas aí a opção dessa tem a quantidade de créditos que você é obrigado a cumprir. Então, como a gente escolheu o memoir, a gente acredita menos, né, nas matérias, porque o memoir ele acredita mais. Então, eu já cursei 6 disciplinas. Comecei exatamente há um ano, então no outono passado, fiz 3. Depois no inverno fiz mais 3 e agora estou em redação. Então aí tem aquela questão burocrática de certificado de ética, depois você apresenta o projeto para a faculdade, enfim, tem todo um passo a passo. E aí eu não sei dizer se eu posso falar que eu tô na metade, assim. Eu acho que sim, mas aí agora fica aquela pressão, assim, de que só depende de mim, sabe? Todo mundo fala, termina quando? Não pergunta isso, gente, depende de mim, única e exclusivamente. Então, assim, de sentar, botar, abrir o computador, escrever. Então, não sei exatamente, mas espero que esteja na metade. E assim, uma coisa que eu sempre digo, pelo menos pra mim, foi impossível trabalhar e estudar, mas a Mariana foi diferente, né, Mari? Tu trabalhou em alguns períodos, tu está trabalhando. Como é que é isso? Então, é possível trabalhar e estudar? O que tu diria pras pessoas? Olha, eu diria que assim, é bem complicado. Quando eu comecei em setembro, outubro do ano passado, eu estava trabalhando num call center também, mas era mais longe, e aí as aulas são assim, é como uma faculdade no Brasil, você pode escolher os horários, e como eram 3 disciplinas, você pensa, só 3, mas é muito complicado, porque é uma carga muito densa de estudo, então, às vezes eu tinha que estudar no metrô, aí eu falei, olha, eu vou estudar só até o final do ano. Aí o meu marido chegou, eu falei, passei a bola pra ele de trabalhar. Falei assim, olha, agora inverno, eu vou ter que estudar, tempo pleno mesmo. Até pra manter a bolsa também, né? É que você fica preocupada, né? E aí vale a pena, você não vai conseguir fazer o dinheiro pra pagar o que você tem com a bolsa, então você fica com medo de perder. Exato. E assim, é muito complicado. Assim, eu não recomendo que a pessoa, ela trabalhe e estude ao mesmo tempo, porque ainda mais numa língua que não é sua, é muita coisa pra ler. E não falo isso só pelo mestrado, eu tenho vários amigos que estão fazendo college e a carga horária é até mais complicada porque eles pegam 7 a 8 disciplinas, então é bom vir preparado com o budget já assim, para não trabalhar, para se dedicar aos estudos, porque atrapalha. Eu agora, por exemplo, estou trabalhando, mas já falei com o meu trabalho lá que eu não tenho condições, porque você perde o interesse de vir para a faculdade, sua rotina se transforma em outra, e não é essa, você está aqui para estudar. Exatamente. É isso que está garantindo a sua permanência aqui. Então... Tem algumas outras bolsas, né, que as pessoas podem aplicar, por exemplo, que ganha, né, o tipo de um salário, alguma coisa assim, mas é um pouco mais complicado também, ainda mais para quem não é residente permanente. Mariana, quando é que tu prevê, então, entrar no mercado de trabalho, assim, na tua área? Olha, na minha área, eu vou ser bem sincera com você. Eu não tenho mais essa utopia, porque eu fiquei pensando o contrário, né? Como é que seria um canadense no Brasil para trabalhar na área de comunicação? É muito complicado, assim, eu não tenho histórico daqui. Então, eu não sei quem é o Faustão daqui, eu fico brincando. Eu não sei quem é a Fátima Bernardes daqui. Eu não sei o que aconteceu há 10 anos, entendeu? Que foi importante, o programa, até os horários de pico. Então, é muito complicado, principalmente porque comunicação envolve muita escrita. E eu não quero ficar restrita àquela coisinha de rede social, de administração de rede social e tal. Então, eu falei, olha... eu conseguindo estar num trabalho administrativo, para mim eu já estou feliz. Hoje eu continuo trabalhando com o call center,
Trabalho com clientes brasileiros também, falando os 4 idiomas, mas falo basicamente inglês. E assim, não é o que eu quero para a vida inteira atendendo o telefone, mas se de repente for nesse mesmo ambiente, surgir uma outra oportunidade, ou fazer um curso rapidinho de RH, eu espero sim, e acho que isso não precisa esperar muito tempo. Entendi. Sabe? Se eu, por exemplo, não abrir mão do trabalho agora e conseguir conciliar, coisa de 1 ano aí eu acho que dá para estar bem. Então, o mestrado também faz parte dessa estratégia, né, da imigração, que é para depois pedir o PEC, ela vai ficar como residente permanente, o marido dela também vai ganhar residência. E aí, depois, se quiser fazer um doutorado, também já facilita bastante, né, Mari? Sim, é só você pedir, né, a continuação dos estudos. Muito embora eu não sei se eu estou preparada. Mas... Sim, então tá, Mari, foi muito bom te receber aqui. Obrigada, eu adorei o convite. Espero que vocês, enfim, a minha história tenha servido para ajudar. Eu sempre sou muito realista com todo mundo que fala assim que quer vir e tal. É bem difícil, não é um mar de rosas, mas quando a pessoa tá dedicada, tá focada e sabe dos percalços que ela pode encontrar aqui, que ela pode encontrar em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, vai dar tudo certo. Aí vale a pena, né? Essa segurança que a gente tem aqui, enfim, são coisas que não tem preço, né? E esse aqui atrás é um dos campos da universidade. É bem grande, é bem legal. Então tá, pessoal, comentários, dúvidas, podem escrever aqui no nosso canal ou também para por essas e outras Canadá @gmail.com. E até a próxima terça-feira. Bye, bye! Tchau!